porque assim, eu sempre falo muito lá no Mulheres no Comando, sobre essas questões, né? De, por exemplo, julgamentos e tudo, né? E a gente, as mulheres, elas já nascem lá no Brasil, já crescem num ambiente, assim, de abusos, e, de todas as formas possíveis, né? E, assim, essa questão, eu acho que, inclusive, meus pais separaram na minha infância. Então, era eu e minha mãe. E ela trabalhava muito. Então, além de eu ter tido aquele choque de realidade, de muitas vezes, durante a semana, estar com ela dentro de um hospital, dentro de plantão, de emergência, e vendo coisas horríveis, né? Estupros, coisas levava que... você com ela? Ela levava, eu ficava, às vezes, sexta, sábado, e saía no domingo de manhã com a minha mãe. Às vezes, eu ficava sábado, domingo, e saía... Tinha uma salinha, tipo... Devia ser do tamanho dessa mesa, a salinha. Tinha 2 camas, tipo, porque tinha mais E você ficava largura. ali? E eu ficava ali. E tinha uma televisãozinha, na minha época, que ela era até portátil, de 5 polegadas, preto e branco, que era um rádio também, cinza. Minha mãe levava aquela televisão pra mim e eu ficava ali. Era onde o pessoal do plantão descansava, quando não tinha um plantão ou outro. E eu ficava escondida ali, porque não podia criança no hospital, mas minha mãe não tinha com quem deixar. Então, até uma certa idade, tipo, de 5, 6, 7, até uns 9 anos, eu ia sempre com a minha mãe, porque ela não tinha com quem me deixar. Depois que eu comecei a poder ficar sozinha em casa, eu ia quando eu queria. Quando ela ia ficar muito tempo no hospital, tipo 36 horas de plantão, por exemplo. Aí você falou então Aí que eu você ia. via Então eu via de tudo. Por exemplo, carnaval fora de época, o Vital. Você lembra o Vital? Que tinha lá. Vital é um carnaval fora de época que tinha lá em Vitória, na Avenida da Praia, ali de Jardim Camburi. Então lá no hospital, eu lembro eu pequena, assim, já via as meninas gente chegar afogada, porque era de noite, mas às vezes acontecia estupro, e a mulher era jogada na praia. Esfaqueamento, atropelamento, pessoa que dirigia bêbada, tudo e chegava lá, de tudo que você imaginar. De espectadora. Exatamente. Bebezinho morto. Eu com 6 anos eu vi um bebê morto. Mas a minha mãe, ela não sabia, porque tinha uma janelinha que eu subia. Às vezes eu acordava, eu queria levantar, eu queria beber água, eu queria ir comer, eu queria fazer alguma coisa. E às vezes eu ajudava ela também, fazer registro dos pacientes durante o dia, essas coisas. Sério? Eu revelava na câmera escura, pegava os chassis de raio-x e ia revelar, pequenininha. A sua mãe era enfermeira? Ela era técnica em radiologia. Ah, sim. Tanto que eu fui fazer radiologia também, né? Quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer radiologia logo de cara, mas... Porque eu achei que eu tinha estômago para aquilo, porque eu fui criada nesse ambiente. Eu não tenho problema com sangue, com nada. Eu sou muito carniceira, inclusive. E assim, eu já tinha toda aquela destreza. Por quê? Maybe. Olha. Eu sei usar os palitinhos. Eu sei usar bisturi. Isso foi... Vocês estão gravando isso. Isso é corte... Tá? Tô zoando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Me veio na cabeça, assim, que eu acho interessante perguntar. Você falou que você, né, conviveu com isso, assistiu isso. De alguma forma, você acha que isso te gerou certos traumas na tua adolescência ou na tua fase adulta? Trauma, não. Mas tirou um pouco do encanto, é aquela coisa que eu tava falando. Tirou o encanto da minha infância. Porque eu acabei amadurecendo muito rápido. Então, acho que quando eu, né, tornei mocinha, que eu menstruei e tudo, e aí eu comecei a ficar muito mais em casa, nesses plantões, e eu falava, mãe, hoje eu não vou ficar arrumando a casa pra você, porque você vai fazer só, tipo, sei lá, 24 horas, aí amanhã a gente faz alguma coisa nós duas, entende? Então, aí eu ficava arrumando a casa, e minha mãe ficava me monitorando pelo telefone, porque naquela época não tinha smartphone, não tinha FaceTime, não tinha nada disso. E então eu ficava em casa, esperava minha mãe chegar do plantão pra gente fazer alguma coisa juntas, né? Pra poder deixar o lado dela mais ok, pra quando ela chegasse a gente pudesse realmente ter um tempo juntas. Entendi. Então eu acho que eu perdi muito... Você é filha única? Dela sim. Da minha mãe, eu sou filha então única. era você e ela? Ela teve um outro filho, que era o meu irmão, ele com 14 anos, ele faleceu quando ela tava grávida de mim. Aí ela perdeu ele num acidente doméstico, no prédio que a gente morava e no prédio que eu morei a minha vida inteira até vir para cá, para os Estados Unidos. E então eu acho que foi muito isso, sabe? Eu perdi muito essa coisa de criança, eu já queria ser mulher, eu já queria ser adulta, eu queria ajudar a minha mãe, porque eu via ela batalhando para me criar, e esse monte de plantão, essa coisa. Então eu acho que a partir do momento que eu
eu acho que rompeu muito nisso, quando eu menstruei, e aí eu comecei a perceber que eu não tinha mais, porque a minha menstruação, ela veio muito forte, então eu não tinha mais a mesma liberdade que uma criança teria, Sim. até por conta de eu ter aquele corpo e tudo. E eu era muito assediada também, na rua, Entendi. aquela coisa de obra, né, que eu tava falando sobre os abusos, Só né, que a mulher fazendo